E o tema dessa noite é ambiente-se. Mas se você trouxe sua Bíblia, como de costume, por gentileza, levante bem alto sua Bíblia. Feche seus olhos. Tem a Bíblia aí? Dá tchauzinho. Pode ser o seu aparelho digital. Feche seus olhos e diga bem alto comigo: essa é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu posso o que ela diz que eu posso. E eu tenho o que ela diz que eu tenho. Nessa noite, eu serei ensinado na palavra de Deus. Eu humildemente confesso: minha mente está alerta, meu coração está receptivo. Eu estou prestes a receber a indestrutível, a incorruptível, a semente eterna da palavra de Deus. Eu jamais serei o mesmo. Nunca, nunca, nunca. Eu jamais serei o mesmo. Aleluia! Amém, amém, amém. E assim o seu ventre se alimenta do fruto dos seus lábios. Por isso profetize sempre. Eu não sei você, mas quando chega nessa parte que fala eu humildemente confesso, eu sinto sempre meu narizinho assim, parecendo puxado para baixo, assim, tipo assim, não, hoje você vai escutar como se você não soubesse. Porque às vezes a gente senta aqui, sentando falando assim, não, já sei. Só que você sabe, se você já sabe, por que os nossos resultados não são diferentes? Porque esse é o problema da religião. A religião, ela sabe tudo, mas opera nada. E esse é o nosso problema quando nós vivemos de teologia, muita teologia e pouca revelação. Só que a revelação, ela só ganha sentido na experiência. Quando eu tenho uma revelação, opero aquilo e tenho o resultado daquilo, então, rapidamente, eu começo a entender quem é Deus e como Ele funciona. E nós queremos viver essa revelação, nós queremos nos desafiar a ir mais profundo, nós queremos tirar a Bíblia do papel, nós queremos sempre, mais do que saber, nós queremos provar. A Bíblia diz: provai e vede como o Senhor é bom. Provar fala de degustação. Não é só provar de pôr Deus à prova. Fala de taste. Experimente. Deguste quanto Deus é bom. E quando a minha boca diz eu humildemente confesso que minha mente está alerta, eu pego toda a minha intelectualidade, eu pego todas as minhas linhas de raciocínio e eu coloco debaixo da mesa e falo: Deus, fala tudo de novo, como se fosse o primeiro dia. Quero fazer menção ainda ao pastor Elder e a Thaís, que estão aqui no nosso meio, né? Se você ama ele, aplauda eles. É uma honra ter vocês aqui. Meu amigo também, Fagner, né? Eu ia falar Fábio. Fagner, amigo que a gente se vê muito pouco, mas está muito profundamente conectado. Obrigado por estar aqui presente. Acho que com amigos também, né? Trouxe visitantes hoje. Então, sejam bem-vindos, a família. E, bem, 2012, eu fui cair na África do Sul. E ali eu aprendi sobre vinho. E desde lá eu virei um apreciador de vinho. E eu odiava vinho, até ir morar na África do Sul. Não sei se é assim com você também, mas do lugar que eu vim, o vinho era doce, dava dor de cabeça. E eles tinham que misturar com coca para ficar gostoso. E a gente tomava na esquina. Tudo bom, né? E eu cheguei lá na África do Sul. E você já vai ver aonde eu fui. E aí o pessoal quer vinho? Eu falei: não, credo. Aí eu percebi que eles me olhavam meio torto, né? Eu e a Aline ali. Aí eu fui na casa deles. Aí eles: quer vinho? Ah, não gosto. E eles ficavam olhando torto para mim assim, tipo, você não gosta, né? E a verdade é que em 6 meses eu descobri que eu não sabia nada de vinho, porque eu nunca tinha visto um vinho que realmente era bom. Em 2012, eu e a Aline, nós pegamos uma mochilinha, colocamos nas costas e fomos viver aos pés dessas montanhas, na região da Western Cape, ali na região de Cidade do Cabo. E essa região, ela é conhecida por mais de 370 fazendas de vinho. Então, se todos os dias você for numa fazenda fazer degustação de vinho, em um ano você não conhece todas. E essas experiências são incríveis, porque isso é um programa de final de semana. Tipo, em vez de ir lá no Vitmarzu, você iria numa vinícola dessa. E aí chega lá, tem queijos, tem pães, tem azeite de oliva e de quebra um vinhozinho. E cada lugar desse é pitoresco,
porque são casas antigas, casarões de 1800, 1900, e sempre no pé da montanha. No inverno, aquelas montanhas ali, elas ficam com neve no topo, e assim são as casas lá. Então, olha essa casa, né? Aqui é uma foto numa perspectiva fechada, e assim, quando você dá um espaço, tem sempre uma montanha por trás dela. Essa é a vinícola Stark Condé, onde eu tomei um dos top 10 vinhos no mundo, e eu e a Aline, a gente tirou uma foto ali naquele pierzinho ali, e essa é uma das vinícolas que mais me chama a atenção. E quando a gente fala de vinho, o vinho ele tem muitas variáveis para você dizer que ele é bom ou que ele é ruim. Então, a primeira etiqueta para você falar sobre vinho, nunca fale que um vinho é ruim. Por quê? Porque gosto não se discute. Então, o que é ruim para você não é bom, não é ruim para mim. E o que é ruim para mim, talvez você vai adorar. E não sei se você sabe, mas existe uma coisa chamada terroir. O que é o terroir? Terroir é o DNA do vinho. Terroir não tem uma palavra portuguesa que dê para traduzir, mas o terroir é a soma de todas as variáveis de um vinho. Agora você imagina, um vinho ele é infinitamente variável. Por exemplo, você tem uma diversidade de uvas, uvas brancas, uvas rosé, uvas grandes, uvas pequenas. Então, de acordo com a uva, você vai ter a garrafa. E a garrafa, de acordo com a uva, ela tem sempre o grau alcoólico dela diferente uma da outra. Então, um vinho branco ele tende a ser de 3 a 6% de álcool. Um vinho já tinto ele vai até 7 a 12%. Depois você tem os vinhos que é madeira, vinho do Porto, vinho que é mais licoroso, que começa a passar de 20% de álcool. Tudo isso por quê? Porque cada uva, ela funciona diferente em cada solo. E aí uma das coisas que Deus tem falado muito forte para mim, que uva é uva em todos os lugares. Só por que então a uva Pinotage não cresce no Brasil? Se uva é uva, por que eu não posso pegar lá um pé de Pinotage, trazer para o Brasil, plantar aqui e fazer uva Pinotage no Brasil? Por que eu não posso pegar uma uva lá, Malbec da Argentina, e trazer lá para a França e falar, não, eu quero um Malbec francês? O fato é que o ambiente determina o resultado. O ambiente determina o resultado da uva que você vai ter. Então, uma uva certa no solo errado, ela fica pequenininha, ela fica azeda, algumas ficam amargas. E aí, uma uva, ela depende, por exemplo, dos países. Então, você tem ali África do Sul, a uva originária da África do Sul é Pinotage. A Alemanha, o Riesling. A Argentina, o Malbec. Fala de Shiraz, Austrália. Fala de Carmener, é chileno, os melhores. Espanha, Tempranillo. França, Merlot. Itália, Sauvignon, Sangiovese. Nova Zelândia, Sauvignon Blanc. Sauvignon Blanc. Portugal, Touriga Nacional. Uruguai, Taná. E como é que você explica isso? Como assim, Cal? Como que um país determina o nome da uva? Não sei se você sabe, mas existe no universo do vinho o velho mundo e o novo mundo. O velho mundo é de onde os vinhos se originaram. Que é onde? Região de França, Espanha, Portugal, todo aquele miolo europeu ali. Dali começaram a prática do vinho. Depois vem o novo mundo, que aí imigrou a cultura do vinho para países como Chile, América Latina, África do Sul, Nova Zelândia, que é o mundo novíssimo do vinho, né? Austrália e Nova Zelândia hoje também tem bons vinhos. Só que o vinho ele foi irradiando pelo mundo. Então você tem o velho mundo, um vinho do velho mundo e um vinho do novo mundo. E aqui você vai ter, por exemplo, os mais frutados com menos acidez e mais alcoólicos são vinhos do novo mundo. Austrália, Brasil, Argentina, África do Sul. O vinho do velho mundo, você já vai ter um vinho que é mais ácido, mais tradicional, e ele é mais encorpado, são vinhos mais avermelhados, são vinhos de longa duração.
vinhos, não sei se você sabe, mas alguns vinhos não vêm rolha. Por que eles vêm aquela tampinha de... Oh! Por quê? Porque aquele vinho ali já é um vinho para consumo imediato. Então não é um vinho de armazenamento para adega. É um vinho que está pronto para ser consumido. Não é que ele é mais barato, não é que ele é mais podre, não é que ele é mais palha. Às vezes o cara vai lá e fala, pô, vou dar um vinho de presente. Ele pega aquela tampinha e fala, não, essa tampinha aqui é de lata. Vamos pegar um de rolha mesmo. Né? Só que a rolha ela tem relação com a maneira de armazenar o vinho. Então os vinhos do antigo mundo, do velho mundo, eles são vinhos já para você guardar numa adega. Os vinhos do novo mundo já não tem toda esse romance em volta, porque o negócio é business mesmo, é vender, tomar e vender mais. Por que eu estou falando isso? Porque hoje o tema dessa noite é ambiente-se. Ambiente-se. A intenção dessa igreja aqui é que nós estamos vivendo dias que são maus. Dias que são muito maus. Dias que são difíceis. Dias onde você pode remar de todo lado e no final você sempre vai ter um dissabor. Ou é com um filho, ou é com uma esposa, ou é com um sócio. E no final você fica descrente que realmente vale a pena você ser íntegro, que realmente vale a pena você ser santo, que realmente vale a pena você talvez se consagrar. Há anos atrás eu fui fruto de 5 jovens que entraram num lugar onde nós fomos ambientados, dentro de uma estufa social, onde nós mesmos construímos ela. Foi ali que eu conheci minha esposa, foi ali que eu contemplei uma geração de casamentos, que a gente ia para um casamento não lamentando que alguém estava casando, mas a gente estava na expectativa de como vai ser depois que ele sair daqui e for pro hotel. Por quê? Porque eles não tinham feito nada até então. Uma geração que casou com sua primeira namorada, uma geração que a coisa era funcional. E essa geração, ela se tornou uma geração que chegou mais rápido em alguns resultados. E ali era muito cômodo, era um ambiente seguro. Lá eu conhecia a Vivi, por exemplo, está aqui sentada com a gente, 20 anos atrás, ela estava lá com a gente, ela não mudou nada, continua jovem. E de lá para cá, nós fundamos essa igreja. E no meio do percurso nós tocamos multidões e multidões e multidões, e sabe o que a gente sentia falta? Daquela estufa. A gente sentia falta daquele ar sem CO2, daquele ambiente sem toxicidade, aquele ambiente sem gente marota. E aí recentemente a gente veio numa leva, fazendo um casamento atrás do outro. E aí um dia a Aline chegou em casa e falou assim, você percebeu que a gente fez um CADES dentro da igreja? Você percebeu que a gente conseguiu contemplar uma geração de homens e mulheres que entraram em santidade, em integridade, e que eles estão voando agora para um lugar que a gente conseguiu levar eles de onde a gente veio? Uma geração de santidade, uma geração que voltou atrás e falou, não, eu vou por outro caminho. Eu vou andar por um caminho de moralidade, um caminho de integridade, um caminho de verdade, um caminho de funcionalidade, um caminho de inteligência, um caminho de humildade, um caminho de sagrado. E hoje eu quero falar sobre, já pode colocar o fundo lá de novo, sobre a arte de você entender por que talvez você não cresce. Muitos de nós aqui talvez não crescemos e não entendemos nunca por quê. Calma, minha vida não vai para frente, meus negócios não vão para frente, meu emprego, meus filhos, meu casamento não vai para frente. E o fato é que talvez você é a uva Malbec em solo errado. Talvez você é um pinotage que está tentando se plantar dentro da Austrália. Talvez você é um Sauvignon Blanc, onde você devia estar numa terra e você está lá no Uruguai, onde era para ser Taná. E a verdade é que a gente não sabe quem eu sou e nem aonde eu deveria pertencer. O valor fundamental dessa noite é você entender que aonde você está sempre será mais importante do que você é capaz de fazer lá. Aonde você está sempre vai ser mais importante do que o que você tem para fazer lá. Eu percebo a minha geração hoje perdida, porque a gente está tão concentrado em fazer certas coisas, que a gente está distraído quanto permanecer ou não aonde. Uma geração onde nós estamos prontos para qualquer
proposta. E eu costumo recriminar muitas pessoas que foram ao exterior, porque eu costumo dizer o seguinte: se hoje você recebesse uma proposta de emprego, a empresa vai te mandar lá para os Estados Unidos, para a Austrália, ou para a Alemanha, ou para a Europa, é 5.000 euros de salário, todo o custo da empresa vai custear para você achar uma casa. Se eu perguntasse que quantos iriam, mais da metade levantaria a mão, certo? Só que isso é muito mal, isso é muito ruim. Por quê, Cal? Porque isso prova um pensamento que está escondido dentro do teu coração, e talvez isso só revela o quanto você não tem um plano de vida. O quanto sem sentido eu e você nós estamos vivendo. Por quê? Porque se tudo que você vive hoje vale 5.000 euros, sua vida é muito barata. Porque você imagina que você está pegando um filho, colocando um avô num saco, porque esse avô agora está sendo frustrado de estar perto de um neto. Por quê? Porque o neto foi morar na Austrália. Tá, mas e o avô que sonhou de ter um filho perto, de ter um filho próximo, que domingo dá para ir lá comer com eles? Quanto que vale isso? Não vale nada. Por isso que eu vou morar na Austrália. E talvez eu tenha essa cabeça, porque minha frustração em passar 42 países é que aonde eu chegava tinha um brasileiro feliz da vida e frustrado da vida. Porque ele era feliz enquanto ele apresentava a casa dele. Quando ele terminava de apresentar a casa dele, ele sentava e só tinha frustração, porque ele se sentia perdido. Os brasileiros, eles passam o dia pendurado na rede social, porque o corpo está lá, mas o coração está aqui. Eles assistem cultos em português do Brasil. Eles não vêm para o Brasil, vários deles, porque se eles embarcar, eles não conseguem voltar, porque estão ilegais lá. Vários deles perderam pais, entes queridos, e não vieram para o funeral, porque se viesse, não podia voltar, porque estão ilegais lá. E o que eu quero te dizer? O homem que não tem um plano, que não tem uma visão, toda proposta, toda oportunidade pode ser uma grande ameaça para a sua vida. Se você tem uma vida hoje que você não sabe para onde você está indo, e nem o que você quer da vida, uma grande oportunidade pode ser o teu laço, pode ser a tua ruína. A intenção dessa igreja, CHF, é primeiro criar um ambiente onde a gente, no mínimo, é menos tóxico do que um ambiente fora daqui. Um ambiente onde você chega e pode pelo menos olhar para alguém e chamar ele de irmão. Só que não só chamar ele de irmão, ser assistido por ele como irmão. Talvez no Natal, quando você está longe da tua família, por alguma razão, esse cara vai olhar para você e falar: viu, você não quer vir cear lá em casa? Por quê? Porque você é minha família. O Taylor domingo ele pregou no cinema, e uma das coisas que mais me chamou a atenção, que ele chegou e falou: Dad, eu tenho uma mensagem, e quando ele abriu a mensagem era How to Enter the Kingdom of God. Como entrar no reino de Deus. E eu olhei para aquele menino de 8 anos e pensei: de onde você tirou um tema desse? E ele entendeu que do reino que nós pertencemos, lá tem um estatuto, que na terra tem um outro estatuto, e que a gente é para viver o estatuto do céu aqui na terra. Então, se a terra está falando que é um direito para você de não dividir, você divide se quiser, o reino vai falar: não, você divide obrigatoriamente, porque a nossa natureza divide. Se na terra o maior é o que é servido, no nosso país, o maior lá serve. Então, quanto mais eu cresço, mais no chão eu toco. Meu pai chamava esse crescimento do rabo do cavalo. Falou: o teu crescimento, meu filho, é igual ao do rabo do cavalo. Você tem que entender que quanto mais longo, mais você cresce, mais perto do chão você tem que ficar. Não é para cima, é para o fundo, é para baixo. Quando Adão ele conheceu Eva, ele estava num lugar chamado Éden. E Deus ele plantou um jardim no Éden. Olha que interessante. Não era jardim do Éden, era jardim no Éden. Então o que é Éden? Será que Éden é um bairro? Será que Éden é um ponto do Mediterrâneo? Na verdade, Éden significa prazer. Éden significa uma atmosfera. Éden significa não um lugar, mas significa um ambiente.
E quando Adão ele peca e conhece o mal, ele perde o ambiente do Éden. Ele não perde um lugar geográfico. Agora você precisa ir para outro bairro. Você vai morar ali na região metropolitana do Jardim do Éden. Não. Ele perdeu o ambiente do prazer. E esse ambiente do prazer é o ambiente que todo ser humano hoje ele percorre todos os dias querendo encontrar esse prazer. No charuto, na bebida, no happy hour, na garota de programa, na droga, no flerte, no adultério. Todos nós temos um grito dentro de nós: eu quero prazer, eu quero prazer. Alguns encontram numa banda, outros encontram no jogo de futebol. Mas existe um grito dentro da tua alma por prazer. Porque o Éden foi roubado de nós. E todo ser humano tem saudade do Éden. Porque nós fomos criados para o Éden. E hoje, o Éden não é mais um lugar onde eu entro, mas hoje é um lugar onde o Éden me invade. Jesus ele falou: o reino de Deus está dentro de vós. Não é comida, não é bebida, não está aqui, não está acolá, mas é justiça, alegria e paz no Espírito Santo. Você consegue entender que você hoje é o ambiente do prazer para as pessoas? Você conhece pessoas que quando você está perto delas, você tem um êxtase, você fala: cara, que gostoso estar com eles. Jantar com essas pessoas é o marco do teu ano. Tipo assim, nossa, eu jantei com ele, eu fui na casa deles, a gente viajou junto com eles. O seu funcionamento neurológico, ele é diretamente afetado pelo seu ambiente social. Sabia disso? Seu funcionamento neurológico é afetado diretamente por seu ambiente social. Essa semana, jantando na casa de uma família querida aqui, amigos nossos, eu expliquei toda a CHF. E eu falei: a CHF é um lugar que um dia eu espero que minha filha, ela chegue e fala: Daddy, I'm in love with beep. Ela vai falar o nome. E meu sonho é que esse nome arranque um sorriso de mim. E não me deixe abatido com a preocupação, falando: meu Deus, como assim? Você consegue imaginar que a gente está construindo uma estufa e que a gente está plantando um monte de família aqui dentro? E que o meu sonho, o teu sonho, vai ser que os nossos filhos não vão encontrar e tropeçar num amigo lá na escola? Por quê? Porque existe um ambiente que é mais forte na vida deles. Os amigos dos meus filhos estão nessa igreja, eles não estão na escola dos meus filhos, por isso que eles estudam numa escola pública, porque eu não tenho nenhum medo. Pode ter o filho do traficante, filho do bandido, não tem nenhum problema. Meu filho é um privilégio que aquele filho do traficante tenha ele na sala. Por quê? Porque eu sei quem é meu filho e sei o que eu estou pondo dentro do meu filho. Então não tenho medo que ele volte para casa e fique mais bandidinho, porque ele está andando com o filho do bandido. Não. Eu já falei aqui, mas 5 amigas da Mel estavam lá em casa e de repente elas se deram conta que das 5 amigas, só a Mel ainda tinha pai e mãe em casa. E elas ficam observando, né? Porque elas chegam às 7 horas da manhã, eu já estou de bermuda e regata já para ir correndo, já estou terminando do meu chimarrão, lendo a Bíblia. E elas entram meio que assim, tipo assim: nossa, o que ele está fazendo? É 7 horas e o cara está indo lá correr já. Só que eu sei quanto a Mel está sendo um ponto futuro para essas meninas. Eu sei o quanto essas meninas um dia vão crescer e vão falar: eu pegava carona com uma menina e sempre a gente ia na casa dela. E lá tinha um pai, tinha uma mãe, eles se respeitavam. O pai dela era legal, pegava e levava a gente a tomar um sorvete antes de chegar na ginástica. Por quê? Porque nós estamos construindo um ambiente favorável. Quando eu falo ambiente-se, hoje eu quero chamar a sua atenção para você começar a perceber o quanto o seu Éden precisa ser preservado. O quanto a sua vida ela precisa ser consagrada. Na religião, consagrada significa você se ficar longe da podridão. No reino, consagração significa você abraçar toda a podridão e ver quanta podridão sobra segurando em você. Ensinaram para a gente que uma maçã podre apodrece toda a caixa.
E assim você pensa que é teu filho. Não põe naquela escola porque ali Deus o livre. É uma matriz de pensamento que a gente como crente ainda acredita. Só que do reino que a gente pertence, uma maçã boa desapodrece sozinho uma caixa inteira. Esse é o poder de Deus que habita em nós. Foi isso que Jesus fez. Por isso não existe uma academia depravada o suficiente que você tem que se ausentar lá, porque lá é um ambiente podre. Não. Talvez podre pode ser você que não resista lá dentro. Se você entra lá podre, não espere que vai funcionar. Mas eu estou indo já há 1 ano numa academia e ninguém me cantou. Não sei por quê. Por que será? Porque a gente sabe que isso é uma frequência. A gente sabe que isso é uma semeadura que você emite. Não, mas eu não vou na academia porque lá só tem mulher de shortinho, não sei o quê. Você já vai entender onde que eu vou chegar. O seu funcionamento neurológico, do jeito que você pensa, é afetado por seu ambiente social. Isso é chamado de neuroarquitetura. Você carrega uma neuroarquitetura. Isso é especialmente verdade para o período quando nós estamos vulneráveis e indefesos. Por conta disso, nós precisamos ser protegidos da poluição verbal e do negativismo. As palavras estão falando à sua volta, os pensamentos que estão tendo a seu respeito, as piadas que estão soltando na sua direção. Proteja o seu meio da contaminação espiritual. Mude a cara das coisas ao seu redor. Controle a sua atmosfera. Cerque-se de cores, matizes, gradações que lhe inspiram. Ouça música de excelente qualidade. Ande com pessoas que aumentam a sua unção e não que ativam a sua carnalidade. Paulo chamou crentes carnais. Você sabia que existe crentes carnais? E o que é um crente carnal, Cal? É um crente que não nasceu de novo? Sim ou não? Não. Crentes carnais são crentes... Quem acerta? Crentes meninos. Crentes carnais são crentes meninos. E Paulo, ele diz, quando eu era menino, eu fazia as coisas de menino, porque eu pensava como menino e eu agia como menino. Mas ele era herdeiro. Ele já era nascido. Ele já era filho do rei. Só que ele estava debaixo de tutores curadores. Ele não tinha vida própria. Ele dependia da orientação de alguém. Aí Paulo ele fala, mas agora que eu cresci, eu deixei para trás as coisas de meninos. E aqui que está a fronteira da curva entre um crente maduro e um crente carnal. Então no nosso meio aqui ainda existem crentes carnais, só que não demonize eles. Existe uma teologia que diz que um crente carnal é porque o pecado habita nele. Mentira! É porque a burrice habita nele, não o pecado. Porque quando eu sou menino, eu faço burrice de menino. Mas por quê? Porque eu sou mau? Não, é porque eu não entendo, só isso. Eu não posso xingar meus filhos todos os dias quando eles derrubam o café na mesa. Porque é todo dia. Hoje, inclusive, no almoço. E quando eu fui xingar ela, eu lembrei, ela é menina. Foi ontem, né? Hoje também. Ontem foi na Dominus à noite, hoje foi de manhã com o Calvin. Só que entende que eu não posso olhar para ela e falar, ela é mal, ó que tonga, que burra. Não, ela é criança. Ela pensa no limite dela. A psicomotricidade dela funciona assim, ela vai derrubando as coisas. E às vezes a gente olha para um crente pecando e fala, não, isso aí é o diabo, isso aí é o mal, isso aí... Não, isso aí é um menino. Já pensou quanta gente não se perderia no evangelho se a gente tivesse tratado como criança? E a gente está sendo injusto com as crianças. Existem hoje traficantes de formas negativas de estímulos. Existem hoje pessoas que são traficantes de formas negativas de estímulos. Elas têm muitos estímulos negativos. A pessoa chega e fala, você viu o que ele falou? Você viu o que ele fez? Você viu o que ele postou? E no fundo ela só está te estimulando para negatividade. Está te colocando contra outro irmão. Está gerando em você raiva. Está gerando em você cobiça. Está gerando em você inveja. Está gerando em você humilhação. Está gerando em você comparação, competição. E a gente deveria identificar esses traficantes. Fala aí, cara, ei, sai daqui. Quero ouvir. O que você está falando?
Que pessoas hoje lhe inspiram? Quem são realmente os sons que te inspiram? Que tal se você começasse a colocar imagens do teu futuro dentro da tua casa, dentro do teu quarto, dentro do teu carro, já na cozinha, imagens do seu futuro, como eu me vejo no meu futuro. Se você não tem essa imagem ainda, procura em recorte de revista, de jornal e começa a colocar pontos futuros na tua vida. Deus disse ao profeta Abacuque: escreve a visão para que até quem passe correndo enxergue. Por quê? Porque é importante você, na corrida, manter os olhos numa visão. E eu te pergunto, que visão é essa hoje que te sustenta correndo? Porque quando você não tem a visão do fim, sabe o que você faz? Você senta no meio fio. Você fala, não vale a pena, muito longe, estou cansado, não vou aguentar. Só que muitos de nós estão correndo sem a visão do fim. E talvez você não sabe para onde que eu estou correndo, Cal. Nessa noite, meu objetivo é que você redefina suas conexões. Quando Eliseu recebeu o chamado de Elias, ele imediatamente sacrificou as juntas de boi, se despediu dos seus pais e vazou. Como que um cara faz isso? Esse cara entendeu alguma coisa muito profunda para ele abdicar dos pais. Jesus, ele encontra os discípulos e chama eles, e um fala assim, tenho que vender o terreno ainda. Jesus fala, cara, faz o seguinte, deixa alguém outro vender no teu lugar. Aí veio para o outro, eu preciso sepultar meus pais. Ali não era um velório, ali ele estava falando de cuidar dos pais até morrer. Ele falou, cara, deixa os mortos sepultar os mortos. Quanto a ti, vem e me segue. Deixa alguém que não é importante para o mundo, que talvez não vai mudar nada no mundo, fazer isso, cuidar de 2 velhinhos, mas você é um desperdício cuidando dos seus pais. Você é um desperdício talvez cuidando da gerência de uma empresa, talvez você é um desperdício cuidando de uma escola. Por quê? Porque alguém outro pode cuidar da escola. Alguém outro pode fazer algo desse tamanho no seu lugar. Mas a pergunta é, para onde Deus está te levando e te levantando? Jesus deixou Nazaré para cumprir seu destino, porque ali as pessoas não acreditavam nele. Sabe por que vários de vocês não funcionam até agora? Porque vocês ainda estão acreditando num pai e numa mãe que pensa que sabe algo de você. Jesus falou, na sua própria terra, você não vai ter honra. Ué, mas meu pai me odeia? Meu irmão me odeia? Não, é o contrário, ele estava dizendo assim, os que mais te amam é os que não vão votar em você. Eu me lembro quando eu saí para deputado estadual, o que mais me doeu, sabe o quê? Foi ver meus amigos não votando em mim. Por quê? Não, porque eu te conheço, Cal. O que você sabe de política? Você não estudou para isso? Daí você olhava assim e falou, sério mesmo, você está pensando isso de mim? E ali eu tinha que correr para o texto e falar, não, é assim que funciona. Eu estou em Nazaré. Na verdade, eu estou no lugar errado. Eu preciso sair de Nazaré. Vários de vocês hoje precisam sair de Nazaré. A empresa de vocês é Nazaré. O bairro que você mora é teu Nazaré. O lugar que você cresceu ainda é teu Nazaré. E as pessoas estão duvidando de você. E você está esperando a chancela delas. Elas não vão te chancelar. Elas não vão dizer aquilo que Deus diz que você é. Por quê? Porque elas lembram da tua versão antiga. E sabe o que acontece? Elas preferem você na versão antiga. Porque senão elas vão se sentir obsoletas se você mudar. Então você não mudar garante segurança para elas. Agora imagine se você muda, e o outro muda, e o outro muda, só sobra eu aqui tomando tubão na esquina. Esse é o pensamento. Existem lugares onde você frutifica mais do que os outros lugares. Eu te pergunto, você é a árvore plantada junto ao ribeiro? Ou você está longe do ribeiro? Porque talvez você é a árvore plantada. Mas eu te pergunto, tem um ribeiro perto de você? Você está certo de onde você está plantando a sua vida? Um ambiente adequado faz você multiplicar resultados e te motiva e te fortalece. Talvez você está desanimado não porque você é ruim, é porque você está só no lugar errado. Você está na igreja errada. Você está no ministério errado. Você está talvez na função doméstica errada. E é só você mudar a função. E aí você vai falar, nossa, agora eu estou livre. Mas não mudou nada. Você só mudou de casa. Você só mudou de função na igreja. Seu ambiente, guarde isso.
seu ambiente determina o seu produto. Malbec é terroir argentino. E ponto final. Por que você tem que sempre lembrar que não existe vinho ruim? Porque o vinho, com todas essas variáveis, a safra, a uva, o tanino, o grau de alcoolismo, o grau de álcool, o processamento, se ele foi guardado em 6 meses, 3 meses, 12 meses de barrica de carvalho, se for na lasca de carvalho, se for no barril novo de carvalho, se for na primeira passada do barril. Só que, terminando tudo isso, você pega a tua língua, você vai descobrir que você tem pelo menos, se eu não me engano, 6 sensores palatáveis. O azedo, o doce, o amargo e o salgado. Por isso, quando você toma vinho, você joga em cima da língua e deixa ele escorrer. E o mesmo vinho, passando em cima de 5 línguas diferentes, tem 5 gostos diferentes. Que é como a tua língua identifica o gosto do vinho. Por isso tem muito vinho bom, que é de vintão, e tem muito vinho caro que você não vai gostar. Só que daí você vai falar que é bom só porque era caro. Mas não tem problema você falar, não, esse não me agradou. Só fala isso. Não maldiga o vinho. Não diminua o vinho. Ainda mais se é alguém que pagou ele, né? Outro dia eu fui na casa de um cara, ele falou pro filho dele, filho, vai lá e pega aquele vinho lá embaixo. O filho veio, abriu o vinho, a gente tomou e tal. Quando ele voltou na adega, ele voltou com a garrafa. Falou, não, filho, não acredito que você abriu essa garrafa, era 16 mil reais essa garrafa. E a gente tomou numa noite aleatória um vinhozão de 16 mil. Ele ficou muito louco, o filho dele. Mas eu achei o máximo, né? Porque daí eu vi, falei, olha, tá vendo? Se ele soubesse que era o de 16 mil, ia estar, porque 16 mil. A gente tomou o vinho como se... Não, ele não está vendo. E a gente tomou aquele vinho como se fosse, tomando um vinho aqui. O cara não ficou se alugando ali, foi bem legal. Achei muito legal. Ambiente-se. Ambiente-se. Pega a sua vida e procura. O Éden você já tem. Agora a pergunta é, onde eu preciso levar o Éden? Onde eu preciso me ambientar com o meu Éden? Sansão poderia quebrar qualquer corda ou corrente, mas Dalila quebrou a sua vontade, pela insistência. Ele, com toda a força que ele tinha, ele conseguiu ser vencido. O problema de Sansão foi que ele não deixou o ambiente da tentação. José foi exposto à mesma estratégia. A diferença é que ele tinha uma persistente tentação na vida, mas se recusou a ficar na presença da tentação. Que tentação é essa que você precisa correr hoje? Porque isso pode ser Sansão e não aguentar ela. Você pode matar um exército com uma queixada de jumento, mas talvez você não resiste a uma mensagem de WhatsApp. Por que você não foge? Existem ambientes que você precisa fugir, vazar, deixar despojo, falar, fique aí, não preciso dar minha parte nessa empresa, divido entre vocês. Ló colocou a sua casa nas campinas de Sodoma e o resultado foi perda. Os pastores de Ló, você sabe bem essa história, o sobrinho de Abraão, discutiram com os pastores de Abraão. E Ló não devia ter se separado de Abraão. Ló devia ter rompido com os funcionários dele. Imagine que você tem um tio, teu tio foi bondoso, teu tio chegou num lugar e falou, você vai para um lado, vai para o outro, qual que você quer? Foi homem, foi santo, honrou. E aí quando Ló escolhe um lado, os funcionários de Ló se desentendem com Abraão. E pior que tudo isso, é Ló ficar do lado dos funcionários. Por quê? Porque tinha um interesse próprio. Perdeu o ambiente de Abraão. E foi ali que foi a ruína de Ló. Quando Abraão saiu da vida dele. Porque debaixo da presença de Abraão, Ló estava sendo sempre ainda arregado. Já no entanto, para Abraão foi libertador quando o sobrinho dele foi embora. E aí você vai descobrir, sabe o quê? Porque um sobrinho foi embora, um filho veio. Talvez na tua vida um Ló precise ir embora, para que uma promessa ela se cumpra na tua vida. Um Ló pode ser um grande amigo, antigo, um amigo de infância. Um Ló pode ser um filho com outra pessoa. Eu te pergunto, que Ló é esse que está ocupando a vaga da promessa que precisa
se cumprir da sua vida. A vida cristã é uma experiência interativa. Existe uma sinergia divina para eu e você nós manifestarmos nossos destinos. Alianças que levam a chegar aonde você quer ir muito mais rápido. Por isso, para terminar, guarde uma coisa: seu ambiente de vida define 4 coisas. Calma, mas o que você está querendo falar com o ambiente de vida? Eu estou querendo dizer que você precisa definir aonde que você vai armar a tua tenda, com quem você vai andar, o que você vai fazer na quarta, na sexta, no próximo domingo e por quantos anos você vai fazer isso. Eu tenho quase 2 dúzias de pastores aqui na igreja. E recentemente a gente sentou e eu fiz essa pergunta: quais são os seus planos para os próximos 10 anos? E é surpreso, porque uns têm, outros estão tentando ter, outros não estavam pensando muito nisso. Só que a minha pergunta é: até onde que vale a pena eu construir algo com o Felipe, se daqui 3 semanas ele aparece e fala, viu, estou me mudando para o Rio de Janeiro? Ô Felipe, como assim? E tudo que a gente está vivendo aqui? Veja alguém outro aí. Não, cara. Porque se eu visse alguém outro antes de ir embora, você não ia gostar. Você já percebeu que a gente quer ser substituído na saída? Mas a gente se ofende quando a gente é substituído na presença? E isso é desonra. Quando você abandona um projeto onde você jogou lenha na fogueira para que ele funcionasse. E eu te pergunto hoje, qual que é a tua tentação? Quem pode te roubar dessa igreja hoje? O que pode te seduzir da missão que Deus colocou você sentado aqui nessa noite? Você tem uma missão aqui nessa igreja. Isso é uma noite de embaixadores. Você não é um enfeite, você não é um fã. Você não está aqui porque você gosta muito de mim. Ao contrário, você está com muita resistência, ou insistência me ouvindo. Mas se você não construir teu ambiente, não espere que coisas extraordinárias aconteçam na tua vida. Não vai acontecer. 4 coisas que o seu ambiente define. Em primeiro lugar, ele define as tuas emoções. Os teus ambientes, eles afetam diretamente o que você está sentindo. A maneira como você se sente vítima, a maneira como você se sente derrotado, a maneira que você se sente tentado, a maneira que você se sente envergonhado, a maneira que você se sente sempre humilhado. E eu te pergunto, mas que ambiente é esse que te faz sempre se sentir assim? Porque Deus não te criou assim. E nós precisamos encontrar esse ambiente que me ativa no que Deus me criou para ser, mesmo que a vida esteja tentando dizer que eu não sou. Segundo lugar, os teus ambientes definem as suas decisões. Salmo 1 diz assim: feliz, afortunado, próspero, invejável é o homem ou a mulher que não vive segundo o conselho dos ímpios, seguindo os conselhos, os planos, os propósitos de quem não nasceu da piedade. Bem-aventurado é quem não escuta esses caras. Nem se detém, nem para por um minuto e se submete e se torna inativo no caminho dos que andam entre os pecadores. E nem se assenta. Esse texto aqui, a palavra assenta significa relaxar para descansar. E ele nem procura descanso, segurança. Ele nem tenta relaxar aonde esses escarnecedores, aonde esses zombadores se reúnem. O ambiente que você está determinando decisões que você não está tomando. Por que você não tomou essa decisão ainda, Cal? Porque você está naquele bandinho de gente fraca que você anda. Você continua naquele futebolzinho de gente tonga. Você continua naquele grupo de amigos da faculdade que só traz besteira naquele grupo do WhatsApp. E aí você toma decisões porque você escuta lá que casamento é tudo piada, que mulher só enche o saco. E de repente você começa a acreditar que realmente as mulheres não são fáceis. Só que eu te pergunto, que ambiente é esse que está dizendo uma coisa contrária que Deus criou? Entenda, a vida que você não tem é fruto das decisões que você não está tomando. Não vai acontecer. Não espere que do nada você dê certo. Porque nada acontece casualmente, fora a tua velhice.
Todo o resto é intencional. Todo o resto se constrói. Terceiro lugar, seu ambiente define as tuas alianças. O ambiente que você está só está dizendo o quanto você concorda do jeito que as pessoas pensam. Porque os nossos valores determinam as nossas relações. E o dia que eu instaurei aqui nessa igreja integridade, influência e governo, e pedi para você assinar um documento se comprometendo a isso, eu sei o que eu estava fazendo com você. Eu estava fazendo uma aliança com você. Uma aliança que eu posso talvez garantir que meu filho vai estar bem cuidado se ele for passar um final de semana na sua casa. Por quê? Porque você entrou num lugar de integridade antes do meu filho ir lá dormir na sua casa. Nós somos uma sociedade hoje onde nós temos uma aliança. Por quê? Porque nós queremos ver o fruto de integridade, fruto de governo. Nós queremos ver o fruto de pessoas muito influentes que Deus vai levantar dessas cadeiras aqui para o mundo. Só que o dia que essas pessoas forem levantadas, você vai ser convidado para o lançamento de um livro, para o lançamento de um programa, para a inauguração de uma empresa. Por quê? Porque você tem uma aliança. Foi baseado na tua concordância que Deus fez o que fez. Você sabe que concordância é baseado no pensamento que nós temos igual e não na atitude que a gente tem igual? Jesus está ali fazendo milagres. No meio do nada ele para e fala assim, e ele, conhecendo-lhe os pensamentos, ele vai lá e fala assim: cara, vocês não entenderam nada. Vocês são geração incrédula, raça de víbora. Vocês não estão crendo. Pô, mas os caras não falaram nada. Por isso que eu tenho alguma dificuldade com a ausência de algumas reações que um e outro de vocês deveria ter. Às vezes a gente está fazendo as coisas e a gente espera uma resposta. A gente espera um amém, a gente espera isso, estou dentro, Cal, estou junto. Só que o teu silêncio diz para mim o que você vai fazer. Porque o que você não disse foi uma mensagem que você soltou e não percebeu. E as nossas ações, elas emitem mensagens. Guarde isso. As pessoas, elas não falam o que elas dizem, elas falam o que elas fazem. Então, o que você está fazendo está traduzindo uma resposta, uma mensagem, está mandando para a gente um recado. Por isso que é importante você se responsabilizar pelo que você faz e pelo que você deveria estar fazendo. Faça mais, seja mais intencional. Aonde você quer chegar com isso, Cal? Eu quero chegar que só assim você vai poder identificar alianças. Só assim algumas pessoas vão ter coragem de falar: eu tenho uma aliança com você, eu vou com você até o final. Eu vi uma foto do Thomas aqui, ele colocou vários casais casados falando assim, ó, o último casou e agora que vem a próxima geração de crianças. Tem uma aliança ali. Tem noites que um orou pelo outro, impondo as mãos lá onde ninguém estava vendo. Tem profecias que estão se cumprindo, onde não tinha uma plateia assistindo essa profecia. Só que tinha um ambiente que ativou o teu futuro. Foi um ambiente que te ativou dentro de um casamento de pureza e santidade. Foi um ambiente. Entenda, esse ambiente é a tua presença lá. Esse ambiente é a presença de Deus, porque você estava lá. E hoje eu quero te encorajar, ambiente-se. Pega tua vida assim, começa a colocar limites. Falando assim, de lá para cá, não é qualquer um que entra. E dali para cá, dali para lá eu não vou. Eu não vou. Jesus, ele foi muito sacana quando ele falou assim, ó, os inimigos, vocês vão vir da onde? Da onde que vai ser um inimigo? De dentro da sua própria casa. Meu irmão, inimigo é tudo que se opõe entre você e teu destino. Guarde isso. Pode ser teu pai. Pode ser teu patrão. Pode ser até o filho cuti-cuti que você tem em casa. Mas se ele está te opondo entre você e teu destino, tira ele do caminho. Como, Cal? Honrando. Como que honra, Cal? Você sai da casa dele, se junta com tua esposa, casa e agora você está livre do teu pai. Simples assim. Teu pai não é teu dono, você não é posse de um ser humano. Só que enquanto você está debaixo da casa dele, você tem que dançar conforme ele. Me lembro que 2 anos antes de eu casar, eu tive que apostatar da casa do meu pai. E não foi fácil. Porque ficar dentro da casa do meu pai,
do jeito que eu pensava, era desonra. Mesmo que eu não precisava falar para ele o que eu pensava. Só que eu me sentia desonrando ele, permanecendo e desfrutando dos benefícios de estar na casa de um pai, não concordando naquilo que ele estava propondo no ministério. Saí dali, fui morar num quarto por 2 anos, ganhando R$400 por mês, que se eu dizimasse bem certinho, sobrava R$40 passar o mês inteiro em 2006. E comi o pão que o diabo amassou, porque quem sai de casa sabe que você chega depois de noite, as coisas continuam lá, tudo do jeito que você deixou de manhã. Cueca não vai sozinho pro armário. As louças não se lavam sozinho. Só que daquele dia em diante eu ganhei meu pai. Eu voltava na casa do meu pai parava tudo que ele estava fazendo, sentava na mesa e ficava horas me ouvindo. Em último lugar, seu ambiente determina a sua produtividade. Talvez você não é incapaz, é incompetente, talvez você não tem 2 mãos esquerdas, você só está plantado no solo errado. Propósito do homem, entenda, propósito do homem na terra não é adorar a Deus, é trabalhar. Nós adoramos a Deus naquilo que nós empreendemos na terra. A Bíblia diz que não nascia nada enquanto não havia quem cultivasse. Aí Deus, ele primeiro cria o homem, quando ele cria o homem, ele faz o jardim florescer. E antes de Deus dar uma mulher para o homem, ele dá um trabalho, falando que o homem cultiva esse jardim. Trabalho vem antes da mulher, trabalho vem antes da adoração. Trabalho tem muito mais a ver com o culto de segunda-feira do que o culto de domingo. Nós trabalhamos na medida que nós administramos aquilo que Deus diz que nós poderíamos fazer na terra. E a gente foi criado numa religião onde a gente fica contemplando Deus, falando que a gente foi criado para adorar a Deus. Irmão, quem foi criado para adorar a Deus é anjo, não você e eu. É anjo, eles fazem isso. E Deus não tem complexo se você não adorar Ele. Ele não vai ficar chateado com você. Só que nós precisamos entender que o nosso produto do nosso trabalho adora Deus. Ele nos criou para andar nas boas obras que Ele preparou de antemão, para que eu andasse nela. Deus te criou para você empreender coisas extraordinárias na terra e não ficar tocando harpa, esperando a volta de Jesus. Por isso, vão por todo mundo, façam discípulos enquanto vocês estão fazendo dinheiro, fazendo trabalho, fazendo consórcio, enquanto você está fazendo vídeo de academia, enquanto você está fazendo design, enquanto você está fazendo música. E frutifica. Se você puder, abra 1 Coríntios 5:9 e com isso eu termino. Para não dizer que eu fui só coach hoje à noite. Vamos ser bíblico. Meu sonho é de ser coach. Aí eu não consegui, virei pastor mesmo. Vai pastor. Aí os coaches descobriram que dá mais dinheiro ser pastor, eles estão tudo virando pastor. Vamos ler do versículo 1 ao 13. Quem quiser pode ler com alto e bom tom. Vamos lá. 1 Coríntios 5, versículo 1 até o 13. Toda parte, há imoralidade sexual em seu meio, imoralidade livre dos pagãos se pratica. Todo homem entre vocês que não tem relações sexuais com a própria natureza. Próximo. Como é que vocês podem estar tão orgulhosos? Pelo contrário, vocês deveriam ficar muito tristes de expulsar do meio de vocês quem está fazendo uma coisa dessas. Apesar de eu estar ausente fisicamente, estou presente no espírito, e já julguei quem praticou tamanha insolência, como se estivesse presente. Diz o Léo que o áudio saiu. O áudio saiu, cada live ali. Tá off. GG. Entregue em sua olhar a Satanás, para que o corpo seja destruído e o seja salvo no dia do Senhor. O orgulho que vocês. O vosso orgulho não é bom, não sabeis que um pouco de tormento faz com que toda a massa seja cortada.
Pode ler bem, Livrem-se do fermento velho, para que sejam massa nova e sem fermento, como realmente são. Pois Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. Por isso celebramos a festa não como velho fermento, nem como fermento da maldade e da malícia, sim com as da sinceridade e da verdade. Já escrevi a vocês em carta para não se associarem a pessoas sexualmente imorais. Isso não quer dizer absolutamente com os devassos desse mundo, ou com avarentos, ou com roubadores, ou com idólatras. Por que então vos seria necessário sair do mundo? Mas agora vós escrevo que não vos ações com alguém que, dizendo-se irmão impuro, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou bebedor, ou roubador, ou esse tal, nem andais, nem ainda comais. Pois como haveria eu de julgar os de fora da igreja? Não devem vocês julgar os que estão dentro? Deus julgará os de fora. Expulsem esses perversos do meio de vocês. Vocês já leram esse texto aqui? Acaba todo esse mimimi quando eu falo que igreja não é para qualquer um, tá aqui, ó. Deus não tem problema com gente picareta. Deus tem problema com crente picareta. E Paulo ele está falando assim, e eu não me refiro ao imoral, ao avarento, ao bandido, ao safado sem vergonha, porque senão a gente tinha que sair desse mundo. Ele estava dizendo o quê? O mundo está cheio desses caras. Mas o que eu me refiro é que aquele que entre vós se dizendo irmão, está pegando a madrasta. Paulo tinha uma igreja igual a nossa. E ele soube das histórias que acontecem igualzinho à nossa igreja. Só mudou o endereço. Mas eu sou pastor dessa igreja e volta e meia uma informação dessa chega a mim. E aqui tem um procedimento padrão. Elimine ele do vosso meio. Elimine, cancela. Ai, mas cadê o amor da igreja? Porque na igreja, meu irmão, com família a gente tem que tratar diferente. O amor da igreja é pro morto. O morto você não bate, o morto você não xinga, o morto você não espera nada, porque está morto. Ele é alma vivente. Ele não discerne espiritualmente todas as coisas, porque ele não é um homem espiritual. Só que esse texto aqui está dizendo: soube que entre vocês tem um homem que mantém relação com a própria madrasta. Excluam esse homem da sua comunhão. Em nome de Jesus, convoque uma reunião. E é o seguinte, eu vou estar com vocês em espírito. E o poder do nosso Senhor Jesus também estará presente. Paulo, sem ir lá na igreja, ele fala assim, ó, assim como o Espírito vai estar entre vocês, eu vou estar junto aí. Sabe o que ele está dizendo? Eu tenho uma aliança que eu me coloco em testemunha a favor de vocês. Faço isso em meu nome. É isso que Paulo está dizendo. E aí ele diz, pegue esse homem, entregue esse homem a Satanás, para que o corpo dele seja punido, mas que sobre pelo menos o espírito dele, salvo no dia do Senhor. E aqui Jesus faz menção a esse homem, em outra passagem, chamando de porco. Quando Jesus fala, não joguem pérola aos porcos, ele está dizendo sobre um homem que, se dizendo irmão, ele não tem a vida por sagrado. Ele é um porco. Ele é salvo. Ele conheceu o Espírito Santo. Ele teve um encontro revelador com Jesus. Só que tem uma decisão no coração dele que colocou ele em outro lugar, em outro caminho. E a gente precisa tirar ele desse ambiente. E aqui eu estou dizendo, nós vamos fazer isso com mais intensidade. Tire ele do vosso meio. Exclua eles da comunhão. Não receba ele na sua casa. E o texto diz assim, ó, livrem-se. Ele diz aqui, por isso, versículo 11, o que eu queria dizer na verdade é que vocês não devem se associar com alguém que, se dizendo irmão, vive em imoralidade sexual. Beleza, calma, eu não tenho, nunca traí minha mulher. Ou ele é avarento. Conhece? Crente avarento? Pega eu junto.
A gente está cheio de avareza. Avareza é desejo para enriquecimento rápido. Ele está colocando no mesmo lugar esse irmão. O irmão que está correndo atrás de dinheiro. O texto está dizendo, tira ele da comunhão. Esse cara não presta, esse cara está com pensamento escondido. Ele adora ídolos. Ele insulta as pessoas. Ele é bêbado. Ele explora os pobres. Você já pensou se a gente começar a colocar isso aqui lá na fichinha que você é? Eu estou disponível. Se eu explorar os pobres, pode me tirar daqui. Se eu insultar as pessoas, pode me tirar daqui. Se vocês me encontrarem bêbado, me tirem daqui. Só que ele é muito profundo quando ele diz, nem ao menos comam com gente assim. Ambiente-se. Comece a varrer algumas pessoas para fora das cadeiras da tua casa, dizendo, não, eu não tenho parte com você, meu irmão. Teu lugar é lá. Volta para Nazaré. Fica lá. Você não largou a vida antiga. Você gosta dos costumes antigos. E eu quero dizer para vocês, Paulo ele diz, não cabe a mim julgar os de fora. Não cabe a você, CHF, ficar julgando quem não é crente. Não faça isso. E o texto está dizendo aqui, mas certamente cabe a vocês julgar os que estão dentro. Não é Deus que vai ficar tirando as pessoas do nosso meio, que Deus vai ficar julgando as pessoas do nosso meio. Não, ele está dizendo aqui, vocês que têm a comunhão, se piniquem um ao outro, falando, irmão, que história é essa? O que você está com a cabeça? Onde que você está com o teu espírito? Deus julgará os de fora. Então Paulo não tem nenhum problema com um crente, e eu quero que você também não tenha. Vá na academia tranquilão, o cara fala palavrão, fala isso, fica tranquilo, Deus julgará os de fora, não é você. Não chega na academia e fala, não fale assim, não fique falando palavrão, pra lá com essa boca suja. Não, Deus julgará os de fora. Você não precisa se sentir ameaçado por eles, que você é mais forte do que eles. Mas portanto, eliminem o mal do vosso meio. Eu quero esse compromisso com você nessa igreja. O mal a gente vai matar no ninho. Mal é um pensamento que vem no teu coração. Confesse ele pra gente matar no ninho. Mas eu vou ser um pouquinho mais radical nessa igreja. Eliminar o mal do nosso meio. Tem mal no nosso meio. E eu não vou receber nem lá em casa. Porque lembra, quem muito se dá, muito é cobrado. Estamos falando de irmão na fé. O que se dizendo irmão, que pregava aqui, pegava o microfone, que dava a palavra. Elimine no vosso meio. Calma, mas eu tenho fraquezas. Fraqueza não é defeito. Guarde isso. Fraqueza é crescimento, é teu limite. Só quem tem fraqueza, a gente sabe que ele é fraco, porque ele se comporta com fraqueza. Ele conta a fraqueza. Ele pede ajuda na fraqueza. Ele não faz de conta que ele não é fraco. E de repente, o dia que é para justificar o BO, ele chama, mas eu sou fraco. Pô, se é fraco, você devia então estar em outro lugar. Você devia estar na cadeira, talvez, no respirador. Talvez você devia estar sendo suplementado e não tentando suplementar alguém. Eu desejo que nessa noite você seja ousado com a tua vida, porque existem coisas que Deus não vai fazer enquanto você não fizer. Seja a uva certa no lugar certo. Eu entendi que o reino de Deus é um organismo, é um corpo. Esse corpo é um conjunto de órgãos e sistemas. Então essa igreja aqui, ela não é o corpo de Cristo. CHF, ela é um membro do corpo de Cristo. Por isso que a gente precisa dar alcance. A gente precisa. Tem um amigo meu que ele fala que a igreja dele é o cu da igreja. Se a igreja tem cu, ele falou, a minha igreja deve ser o cu da igreja. Me perdoem a palavra, mas ele fala desse termo. Ele é pastor também. Ele falou, não fui eu. Mas entenda que, por pior que às vezes seja difícil de entender uma igreja, a gente devia olhar ela e falar, é o nosso corpo. Só ali é cérebro, o outro é sistema cardíaco, o outro é sistema gastro. E talvez você é parte do sistema cardíaco e não devia estar aqui nessa igreja. Você devia estar onde? Uma igreja que é o cardio do reino de Deus. Não uma igreja que é o... Eu não sei o que a gente é ainda.
Mas eu sei que a gente tem uma coisa bem específica, que tem um monte de gente que às vezes chega aqui e fala, não é pra mim isso aqui. Isso que o Anos já tem. Ufa. Mas de repente a gente tem a orelha cheia de cera. Às vezes tá sujo. Mas eu quero que você se encontre na missão de onde Deus te plantou. Você é importante nessa igreja. Nós queremos a tua presença nessa igreja. Você é o Éden dessa igreja. Você é o Éden dos meus filhos. Você é o Éden no almoço de domingo depois de um culto. Você é o Éden numa home church. Ambiente-se. Comece a pôr para fora aquilo que não faz parte do teu Éden, dizendo: Jesus, eu quero viver plenamente, prazer profundo. E para terminar eu digo: Éden é a presença de Deus. O teu ambiente, ele é proporcional à presença de Deus. Se você não construir esse ambiente, tua vida vai ser cheio de expectativa, mas vazio da presença de Deus. Vamos ficar de pé? Obrigado, Pai, por essa noite. Obrigado pela tua palavra, que ela é dura, mas ela cura. Ela é pesada, mas ela liberta. E nos leva a viver essa palavra como ela realmente é, não como a gente gostaria que ela fosse. Nos perdoa quando nós manipulamos, quando nós talvez pegamos só o bolo, o morango, a nata de cima da tua palavra e não queremos comer a substância. Nos perdoa, Espírito Santo, quando nós flertamos, Pai, com a imoralidade. Deus, sonda o nosso coração nessa noite e vê se há em nós algum caminho mau. Nós queremos ser uma geração consagrada no seu ambiente, não uma consagração que se separa do mundo, porque o mundo não é o nosso problema, mas uma congregação que se consagra dos porcos, que não comunga com o imoral, com o avarento, com o maldizente, com o idólatra, com o bêbado, com aquele que insulta as pessoas. E se nós somos essas pessoas nessa noite, eu peço perdão, Pai. Meu objetivo não é eliminar, tirar pessoas do nosso meio, mas é chamar eles ainda mais para dentro. E que essa congregação aqui, Pai, nos próximos anos, ela seja um lugar de vitalidade, de muito vinho, vinho nobre, onde cada pessoa aqui, ela extrai de si a natureza daquilo que o Senhor criou ela para ser, encontrando o terroir certo. Que daqui saiam gerações, posteridades de relacionamentos que vão ser, talvez, provados pela vida, pelas ofertas da vida. Mas nós vamos olhar e falar: eu estou bem aqui, eu vivo no Éden, nada compra o meu Éden, eu não ensaco o meu Éden num saco preto, porque não é sobre o que eu tenho, sobre o que eu faço, mas é sobre quem eu sou, plantado nesse solo, nessa congregação, nessa cidade. Pai, eu já vejo mais pessoas sendo trazidas para essa cidade, e eu oro nessa noite: prepara quem está aqui, Senhor, para ser um grande anfitrião, ser pessoas que vão saber o que fazer com aqueles que o Senhor está trazendo, pessoas que vão treinar, vão equipar, vão pastorear, vão casar, pessoas que vão talvez reconciliar essas pessoas. Pai, eu oro, nos levanta nessa noite, Pai, para esse tempo que o Senhor está trazendo sobre nós. Eu oro ainda pela vida do Jairo. Como igreja nós cobrimos ele na frente e atrás, em cima e embaixo, por dentro e por fora. Pai, toda língua que fala mal contra ele, Pai, nós declaramos ele no lugar de integridade. Conhecemos o Jairo, sabemos todos os seus defeitos, sabemos todas as suas fraquezas, sabemos todos os negócios que ele tem, daquilo que ele já fez, mas nós queremos declarar que ele está pronto para ser levantado, Pai, como uma voz de autoridade nessa cidade. Pai, obrigado, Senhor, também por essa conferência de mulheres. Nós queremos já declarar os céus abertos, Pai. Satanás, seus demônios comecem a correr, pelo menos no raio de 5 quilômetros desse endereço aqui. Nós queremos declarar um avivamento ao entorno dessa igreja. Nós queremos declarar, Senhor, um avivamento entre as mulheres, as mães, as filhas, as sogras, as noras, as pastoras, Pai, presbíteras, diaconisas, Pai, pessoas que estão almejando o ministério. Que seja um tempo, Senhor, de ativação, tempo, Senhor, de transferência de unção, de ousadia, Pai, tempo, Senhor, onde nós vamos ver metamorfoses, vamos ver pessoas, Senhor, florescendo. Eu vejo como se fossem muitos botões se abrindo. Um tempo, Senhor, de florescimento, Pai, nessa igreja, Pai.
por parte das mulheres. Por isso, Deus, enche o coração delas nessa noite, aumenta a expectativa delas nessa noite. Elas estão no ambiente perfeito, Espírito Santo. Elas têm uma aliança, elas caminham, Senhor, há 3 anos em aliança. Honra essa aliança, Espírito Santo. Muito obrigado, Deus, em nome de Jesus. Amém. 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 Teu é o maior lugar aqui, Jesus. Te entronizamos, te exaltamos, bendizemos o grande nome do Senhor, Rei dos Reis. Enche este lugar, enche este lugar, enche este lugar, enche a minha vida, Jesus, que enche este lugar, que enche este lugar. Enche este lugar, enche a minha vida, oh, enche, enche, e enche este lugar, enche este lugar com tua glória, Jesus, e enche este lugar. Sobre os querubins, tu que estás entronizado em meio aos serafins, tu que estás aclamado por anjos, enche este lugar. Este lugar, enche este lugar, sim, Senhor Deus e Pai, oh, enche este lugar, oh, vem tomar o teu lugar, enche a minha vida, oh, invocamos a presença de Deus, nos louvores, nos louvores.
há de vir. Nada toma o teu lugar em nós, Jesus. Nada toma o teu lugar. Oh, sou Yalamae, Alemarae, tu Yalamae, sou ele, a cantará a história, a lavará a história. Yalamará a história, a lavará a história, sou Yalamae, sou ele.